Deixa o bicho pensar aqui. Ok, tá gravando. E vocês, por gentileza, só coloquem aí o concordo, que é praticamente o presente de vocês, essa aula aqui, para colocar lá a presença, né? Ok, então é aqui onde estamos. Nós estamos o tempo todo tratando de um assunto importantíssimo, que é o assunto de resistência do líquido ao escoamento dentro das canalizações. E quais são as implicações disso, né, na prática, para nós, né? Eu venho colocando toda essa teoria, todo esse cabedal de modelos matemáticos aí que são construídos pelos pesquisadores, pelos cientistas da área da hidráulica, né? E aí isso vai acabar culminando onde nós queremos, quer dizer, nós, os engenheiros mais pragmáticos, aqueles que querem aplicar a hidráulica, né, para os problemas do saneamento básico, do saneamento ambiental, nós vamos acabar culminando ali em fórmulas empíricas, em ábacos, que nós vamos consultar para fazer os cálculos das coisas, né? Nós vimos para tubos lisos e tubos rugosos, esses modelos e quais eram as restrições e como é que funcionava. E aí, hoje, eu disse, olha, vamos parar a aula por aqui. Vocês assistiram a aula lá do assíncrono, né, no canal, e hoje nós vamos continuar, nós vamos ver escoamento em tubulações comerciais, mas antes disso, só rapidamente vamos fechar, porque nós trabalhamos com tubos lisos, tubos rugosos, e nós temos as condições do escoamento turbulento, né, hidraulicamente liso, hidraulicamente rugoso, e agora o misto, que é essa condição transicional, né, que nós estamos propondo aqui. Essa condição de transição é uma fórmula bem conhecida chamada fórmula de Colebrook-White. São dois pesquisadores, Colebrook e White. Não sei se são ingleses ou americanos, eu perdi agora, mas está aqui o modelo, né? Todo o livro de hidráulica é bastante conhecido essa fórmula, e ela é basicamente uma indeterminação. Você tem as tabelas, sobre a raiz do fator de atrito, que é igual a menos 2 log, que multiplica esse catatal aqui, que está relacionando, né, a rugosidade da parede na tubulação, que exatamente causa esse atrito do contato do líquido fluindo a uma determinada velocidade dentro de um determinado tubo com determinado diâmetro, dividido por 3,71 vezes esse diâmetro, a que me referi, mais 2,51 dividido pelo número de Reynolds, raiz, de novo, do fator de atrito. Então, ele é um modelo matemático para funcionar ali entre escoamento turbulento, liso e rugoso, né? E aí, portanto, fica dentro desse patamar de validade aqui, entre 14,14 e 198, que são números adimensionais baseados nessa relação, que é o número de Reynolds, raiz do fator de atrito, dividido pelo diâmetro do tubo, dividido pela rugosidade da parede da tubulação. Então, tudo isso relacionando a dificuldade que o líquido vai ter ao fluir dentro de uma canalização dessa aqui, cuja rugosidade, que é função do tipo de material que está sendo empregado na construção da tubulação, vai permitir uma maior facilidade ou menor facilidade desse fluxo do tubo. Isso tem uma aplicação prática enorme para nós na engenharia hidráulica, quando estivermos elaborando nossos projetos de sistemas hídricos, né? Inclusive, essa mesma fórmula de Colebrook aparece nos livros, né, para uma aplicação mais prática, que você quer, se quiser empregar o modelo deles. São dois pesquisadores aqui, certo? Colebrook e White. Então, você pode calcular a velocidade. E você calcula essa velocidade. Se você tiver o diâmetro do tubo, tiver o cálculo da perda de carga unitária, lembra? Nós já discutimos isso, né? Quanto é que eu perco de carga de linha, né? Em metros, para cada metro de extensão da canalização. A perda de carga unitária, ela é adimensional, mas você pode entendê-la assim: quantos metros eu perco da carga para cada metro que eu caminho de extensão da minha canalização que eu estou projetando, né? Aí você vai ter uma perda nessa energia em função da extensão. Quantos metros para cada metro. Daí, metro por metro ou adimensional. Então, você tem aqui, basicamente, 2G dG, que é 2 vezes seu Newton, né, o velhinho, e o DJ aqui, né, DJ,
vezes o log do catatal. Esse catatal aqui relaciona a rugosidade, de novo aparecendo aqui do tubo, dividido por 3,71 vezes o valor do diâmetro, mais 2 vezes 5, o valor de L, que seria a extensão da canalização, e a velocidade, desculpe, não é velocidade, é a viscosidade cinemática, né, ou viscosidade cinética, dividido pelo diâmetro de novo, raiz de 2G de J, né? Então, aí você tem esse modelo de Colebrook reescrito para o cálculo de velocidade. E aí, você tem aí uma coisa assim um pouquinho mais, né, palatável, digamos assim, uma fórmula mais direta, mais explícita, né, aproximada, apresentada, lembra que eu falei no vídeo anterior, estava esquecendo o nome do rapaz, né, que eu disse Samidi, esqueci o nome do homem, mas está aqui. Na verdade, é Swami Jain, são dois pesquisadores, Swami e Jain, que propuseram esse modelo matemático aqui para o cálculo do fator de atrito. Ora, é esse povo aqui que vai lá apresentar uma fórmula importantíssima para a construção do ábaco de Moody, né? Um ábaco muito utilizado para a avaliação, né, de cálculos, não só de teoria, mas também de práticas de dimensionamento, empregando o ábaco, né? Então, você tem aqui, ó, o valor desse fator de atrito seria, basicamente, 0,25 dividido do quadrado desse catatal, que é o log da rugosidade, 3,7D, mais 574 dividido por Reynolds elevado a 0,9. Quer dizer, com esse valor aqui, válido para essas condições aqui, certo? Então, você tem aqui, ó, 10A menos 6 e 10A menos 2. Então, a relação entre a rugosidade e o diâmetro tem que estar nessa faixa. E o número de Reynolds tem que estar na ordem de grandeza 10 a terceira, até a ordem de grandeza de centenas de milhões aqui, certo? Então, basicamente, você tem essa proposta, esses pesquisadores aqui, Swami e Jain, eles acabam propondo essa equação geral aqui, né, que constrói o diagrama de Moody, né? O F, aqui o fator de atrito, vai ser igual, ó, a raiz 0,125 aqui, ó, de todo esse catatal, que é 64, né, dividido pelo número de Reynolds, a oitava, mais 9,5, que multiplica esse outro catatal, elevado a menos 16, e o catatal é logaritmo neperiano da rugosidade do tubo, dividido por 3,7 vezes o diâmetro do tubo, que você quer encontrar o fator de atrito, mais 5,74 dividido pelo número de Reynolds que você calculou, elevado a 0,9, menos 2.500 dividido pelo número de Reynolds de novo, só que esse valor é elevado à sexta potência. E tudo isso é elevado a menos 16, e todo o modelo elevado a 0,125. Você encontraria, portanto, o fator de atrito para todas essas relações, e assim o ábaco de Moody é construído, né, o diagrama de Moody, né? Mas olha só, nessa mesma proposição, né, que gerou esse diagrama, esse ábaco, os pesquisadores, eles apresentaram aqui algo assim, mas como é que eu ganho dinheiro com isso, doutor, né? Como é que eu calculo a perda de carga unitária? Tá certo, é muito bonito, muito complexo, muito interessante, mas eu quero saber quanto é a perda de carga para eu poder fazer o cálculo da minha bomba lá, uma tubulação de aço galvanizado, né, bombeando água quente e tal, etc., para uma minha caldeira lá no sistema industrial, não sei. O que você quiser fazer, eu quero calcular a perda. Como é que eu calculo a perda de carga unitária? Aí eles disseram, não, pois tá bom, pois tá aqui. Aí eles propuseram, né? Aí treinando aqui, desculpa, aqui não tá muito legal, J é igual do livro, né? J é igual a 0,203 Q ao quadrado, né? E aqui é a vazão em metro cúbico por segundo, facilmente calculado por você, né? Ou estimado é GdA quinta, né? No caso aqui, seu Newton, de novo, ele aparece, né? O velhinho com força, vezes o diâmetro do tubo, em metros. E aí, o catatal elevado ao quadrado, que basicamente é aquele valorzinho lá da equação anterior aqui, ó, né? Esse catatal aqui, log da rugosidade, lembre como é importante a perda de carga, né? Equacionar para o cálculo da perda de carga o atrito e o diâmetro, né? A rugosidade do tubo, né? Então, dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais, isso é log, né? 5,74, o número de Reynolds, alguns veem só o RE, depois o outro tem o Y do Reynolds, 0,9, né?
A vazão pode também ser encontrada, né? Você tem que só rearranjar mais um pouquinho aqui, mas ela está aqui, ó, vazão, encontrada em metro cúbico por segundo, dividido pelo diâmetro ao quadrado, G DJ, né, que é o VIN e o DJ, né? G, diâmetro e perda de carga unitária em metro por metro, vai ser igual a menos π, raiz de 2 log do catatal, mas muda um pouquinho agora, é a rugosidade presente, dividido por 3,7D, faz sentido, né? A rugosidade influencia na vazão. Maior rugosidade, você vai perdendo um pouquinho de energia, e, portanto, a vazão tende a diminuir na razão direta, né? E aí você tem também o diâmetro, né? 3,7D mais 1,7 vezes a viscosidade do tubo, a viscosidade do líquido, né, nesse caso aqui a cinemática, dividido pelo diâmetro, raiz, de novo, do VIN com o DJ, né? A G, que é a gravidade, e o diâmetro do tubo e a perda de carga unitária. E se você quiser encontrar o diâmetro, rapaz, eu quero calcular um diâmetro aqui para levar uma vazão de tanto, e tem uma perda de carga, a extensão é tanto, e a perda de carga unitária é tanto, eu quero saber quanto é que vai ser o diâmetro para eu mandar construir esse negócio. Pronto, você encontra por esse modelo também aqui proposto por Swami-J. Seria GJ, né, no caso, gravidade vezes a perda de carga unitária, dividida pela vazão ao quadrado, tudo isso elevado a 0,2, vai ser igual a 0,66 do catatal todinho aqui elevado a 0,04. O catatal envolve a rugosidade do tubo, que influencia maior ou menor diâmetro. O G, entenda, se o tubo for muito rugoso, você vai precisar aumentar o diâmetro para que ele consiga fazer fluir uma determinada vazão com a velocidade apropriada. Se você diminui o diâmetro, vai ficar mais difícil do fluido passar ali por conta da rugosidade das paredes, vai diminuir a velocidade, a perda de carga vai aumentar. Então, aí existe esse jogo de relações que estão envolvidas aqui. Nesse caso, você tem a vazão ao quadrado elevado a 0,2 e tudo isso elevado a 1,25. Entra em consideração também, adicionalmente, a viscosidade cinemática, claro, né? Se o fluido for mais viscoso, ele vai ter mais dificuldade de passagem. Um diâmetro muito estreito vai prejudicar. Aumenta o diâmetro para um determinado líquido viscoso, facilita um pouco mais. E aí você tem 1 dividido por GJ, no caso aqui o VIN de novo, né, seu Newton, a gravidade, vezes a perda de carga unitária, vazão agora a terceira, elevado a 0,2. Todo esse desmantelo aqui, elevado a 0,04. E aí, olha a formulazinha ali, né, só relembrando, não tinha colocado ela, coloquei não, né? Desculpe, não coloquei, tá aqui, ó. Essa fórmula aqui é a que faz o diagrama de Moody, né, que eu comentei com vocês logo no início dessa discussão aqui desse slide. De maneira que a gente fecha mais ou menos assim, para a gente ter uma referência, a famosa equação de Swami-J, né? Então, seria essa, para o cálculo do fator de atrito, 0,25 pelo log de tudo isso que a gente já comentou, para esta faixa de aplicação, né? A relação da rugosidade pelo diâmetro fica entre 10 a menos 6 e 10 a menos 2, e também só é válido para o número de Reynolds entre 10 a terceira, 5 vezes 10, 5.000, né? E também menor do que 10 a oitava. Então, a equação geral, eu acabei de mostrar aqui, só coloquei aqui um pouco maior, ficou mais bonitinho esse aqui, né? E aí, esse catatal aqui se apresenta de inúmeras formas nessas relações aqui, dessas curvas dos ábacos, né? Que são para tubos lisos, né? E aí você tem tubos rugosos aqui, que é rough pipes, né? E smooth pipes, que são tubos lisos, né? E você tem aqui os tipos de escoamento, né? Para escoamento laminar, o fator, lembra, a gente já viu na aula anterior, é 64 sobre o número de Reynolds, né? Assim, pura e simples, né? Para completamente turbulentos, que são tubos rugosos, então nós vamos ter essas outras faixas de relação. Que relações? Relações do número de Reynolds, que vão desde 10 à terceira até 10 à oitava, para você relacionar com a rugosidade relativa, que é a razão entre a rugosidade do tubo, do material, dividido pelo diâmetro do tubo que você quer projetar. E aí você vai encontrar aqui, função do número de Reynolds, você vai encontrar qual vai ser a curva de relative roughness, que é a rugosidade relativa,
e em cima dela você vai, com o número de Reynolds, encontrar o ponto a partir do qual você vai determinar o fator de atrito F, que seria basicamente determinado por essa equação geral aqui, certo? Então, quando a gente vai para os tubos comerciais, que é basicamente o nosso interesse, que é basicamente, vamos dizer assim, o nosso ganha-pão, né, como profissionais da área de engenharia hidráulica, então a gente tem aqui função do material, evidentemente, né? A rugosidade do material depende da tecnologia construtiva empregada e depende das próprias propriedades eu diria até estruturais no nível molecular do material que aquela tubulação foi construída. Então, por exemplo, aço comercial novo, a rugosidade aqui, ó, milímetros, 0,045, essa é a absoluta equivalente. Já. Aço laminado novo, 0,04 a 0,10. Aço soldado novo, 0,05 a 0,10. Aí você observa que aparece aqui o cordão de solda, já aumenta um coisinha aqui a rugosidade. Um aço soldado limpo, só pelo fato dele ser usado, ele já é bem mais rugoso do que um aço soldado novo, né? Porque com o uso, nós vamos tendo, vamos dizer assim, começa a carcomer, começa a oxidar ou coisas do tipo, certo? Aço soldado revestido por cimento centrifugado, por exemplo, a colocação, você tem um tubo de aço, vamos dizer, relativamente liso, mas aí quando você coloca o cimento como uma espécie de revestimento ali do aço, para poder fazer fluir o material e preservar por mais tempo o aço e evitar corrosão, dependendo do líquido que está sendo transportado, você vê como aumenta a rugosidade dele. Se você passar agora para aços, por exemplo, laminado revestido de asfalto, já tem esse valor. Rebitado, vocês sabem como é o rebite, né? Você junta a tubulação aqui, você rebita, né? E a tubulação ela passa a ser rebitada, ou seja, como se você colocasse um preguinho, vamos dizer assim, né? Como se você colocasse o rebite, ele é um dispositivozinho, né? Uma peçazinha que faz unir uma chapa metálica com outra, né? E aí você prensa esse rebite e ele une as duas folhas de aço, no caso, né? Então você faz o rebite, só que exatamente por conta da presença dessa junta de material, você tem aqui uma rugosidade, mas muito, muito grande mesmo. Você vê que tudo aqui era 0, alguma coisa, agora passa de 1 a 3. Se é usado, pior ainda, vai para 6, né? Quando você tem, por exemplo, aço galvanizado com costura, o que é essa costura? Essa costura é exatamente a união de uma peça na outra para formar um tubo de maior extensão, na construção, muitas vezes costurado através de soldas, etc. Então, aí você tem 0,15 a 0,20, e sem costura, ou seja, quando ele é extrudado todo inteirinho, sem uma junção, né, no meio do caminho, você cai, né? Quando tem a costura, aumenta, quando não tem a costura, cai. O ferro forjado, 0,05. Vamos aqui uma coisa mais perto de nós. Ferro fundido, a gente utiliza muito em saneamento, em projetos de engenharia hídricas, de um modo geral, o ferro fundido, né? Nós temos o ferro fundido K7, ferro fundido K9, certo? Com proteção epóxi, com proteção para corrosão, etc, né? Então, você tem aqui o ferro fundido novo, veja, 0,25, chega até 0,50. Se ele for um pouquinho oxidado, ou seja, já começa a enferrujar, 0,30. Já ele sendo velho, olha como aumenta se o ferro fundido for velho. Significa que, com o tempo, a tubulação que foi prevista, aquela rugosidade, ele vencer a perda de carga e tal, quando ele foi construído, quando ele chegar a ser muito velho, isso vai aumentar substancialmente, prejudicando o fluxo hidráulico. Eis a razão porque tudo, né? Tudo debaixo do sol, né, por conta da lei da entropia, que tende a envelhecer, tem que ser depois, chegando no seu ciclo de vida, no uso, né, do material, tem que ser substituído por outro material novo, né? Então, ferro fundido centrifugado, 0,05, ferro fundido com cimento centrifugado. Esse cimento, colegas, é só o revestimento
interno das paredes do tubo, 0,10. Ferro fundido com revestimento asfáltico, não é muito comum. Esse aqui é comum, com cimento. Esse aqui eu não tenho visto. Esse aqui eu já vi, novo e com cimento, já vi, né? Mas esse aqui asfáltico eu ainda não vi, né? Mas existe, ok? Então 0,12 a 0,20, só para a gente ter, isso aqui é uma referência e também para a gente já ir conhecendo, né? Já ir tendo os primeiros contatos, quais são os materiais que são empregados na construção de canalizações. Vamos lá, ferro fundido oxidado, basicamente isso aqui é porque enferrujou. Olha só como aumenta pra caramba, 1 a 1,5, né? Aí você tem aqui ainda cimento amianto, deixa eu dizer que quando eu comecei a trabalhar na CAGES em 1991, estava sendo feita a ampliação do sistema de abastecimento d'água de Juazeiro do Norte, e nesse contexto dessa obra foi feita a substituição de todas as redes de cimento amianto da cidade de Juazeiro. Então, quer dizer, de 1973, quando eu nasci, até 1991, eu passei aí um bocado de ano, quase 20 anos, né? Bebendo água proveniente de rede de cimento amianto. Talvez vocês também nas cidades onde vocês... talvez não, vocês são muito novos, né? Tudo tem cidade de ser meus filhos, né? Então, provavelmente vocês já nasceram nas cidades aí, tudo com rede de abastecimento construída em PVC, né? Eu não sei quais são as implicações para a saúde de longo prazo, se causa câncer, se não causa, talvez não causa, não sei, mas o cimento amianto, por conta da presença do arbesto, né, ele foi diabolizado, né, e o cimento amianto hoje não é mais empregado nem em caixas d'água, você vê que todas as caixas d'água hoje são de plástico, né, ou de PVC, ou de polietileno de alta densidade, aquelas caixas azuis, né, ou de fibra de vidro. Mas o cimento amianto, ele foi banido, né, por conta dessa potencial carcinogênico, né, e a rugosidade dele está aqui. Mas hoje, na prática, ele não está mais, assim, no mercado, certo? Mas ele já foi, num passado recente, tubo comercial. Concreto centrifugado, está aqui. Armado liso, isso aqui é muito utilizado. Concreto armado liso, ou concreto com acabamento normal, que é as manilhas de concreto armado que a gente emprega muito em drenagem pluvial, ok? Nos canais de drenagem pluvial, tanto circular como retangular, e tá aqui a rugosidade deles, eles são relativamente bem rugosos, né? Agora tem esse concreto protendido Freycinet, eu nunca vi, né? Eu nunca vi em obra nenhuma, mas a protensão significa você fazer com que uma determinada estrutura, que precisa ter responsabilidade estrutural, passar por carregamentos elevados, o aço interno da estrutura do tubo de concreto, ele é protendido, ou seja, você promove primeiro uma tensão prevista e calculada para depois você concretar, e depois que você concreta, que você libera essa tensão, ele já fica protensionado ou protendido, né? E aí, portanto, ele tem essa rugosidade aqui, eu não conheço esse tubo, nunca vi, nunca precisei aplicar na minha carreira. Agora, né, certamente aí está aí disponível para uso. Eu botei em vermelho aqui, porque cobre, latão, especialmente o aço revestido de epóxi, é utilizado bastante, e PVC é direto só, certo? Plásticos em geral, como polietileno de alta densidade, né, e os tubos extrudados. Então, esse tubo de PVC aqui, nessas mangueiras de PVC, que são construídas em grande extensão, né, extrudados, aí você tem essa rugosidade, observe, bem pequenininha. Isso é excelente, porque significa que tubos semelhantes a estes possuem uma rugosidade pequena, fatal e forçosamente possuem também uma menor perda de carga, J, uma menor perda de carga unitária, e aí, portanto, você pode fazer fluir o tubo por maiores extensões com perdas mínimas na carga, né, que você está aplicando lá, seja ela por diferença de nível, ou cinética, né, a linha piezométrica, o que for, certo? Então, observe aqui, por exemplo, que nós estamos o tempo todo falando disso, preocupados com a perda de carga, porque isso é fundamental para nós. Observe aqui o valor do expoente da vazão de velocidade, ó, num tubo rugoso, num tubo liso e no laminar, o valor aqui, ó, Darcy aqui, ó, J da perda de carga unitária em metro por metro, F1/D, olha aqui, ó,
velocidade ao quadrado. Observe que a velocidade desempenha um fator muito importante ao lado do diâmetro, ao lado da rugosidade do tubo, com a questão do fator de atrito. Porque, evidentemente, se está mais veloz, atrita mais facilmente e promove a dispersão das partículas e causa uma certa, como eu chamei, né, inventei, uma certa caoticidade, né, cria vamos dizer assim, uma maior dificuldade de fluxo, né? Então, aí você tem aqui esse valor e pode ser expresso também de forma bem prática, 0,0827, o fator de atrito, vazão ao quadrado, diâmetro à quinta. Olha, bem mais palatável o modelo, né? Ou, se você quiser calcular se o tubo for liso, né, hidraulicamente liso, o escoamento, né? E aí a rugosidade, a lisura, né, do tubo contribui para isso. Você tem um modelo aqui, já um outro formato, mas os mesmos valores. Velocidade, Reynolds, diâmetro, a força do veinho aqui, 2G. Aqui é energia cinética, ó, V2 sobre 2G, V2 sobre 2G, V2 sobre 2G, né? Aí você pode aplicar aqui também, se quiser, assim, ó, 0,016, né? O valor da viscosidade cinemática a 0,25, a velocidade a 1,75 e o diâmetro a 1,25. Ou, se quiser, fica mais bonitinho assim, 77805, 10 a menos 4, vezes a vazão a 1,75 e o diâmetro a 4,75. Então, aqui você pode calcular para essa condição aqui de escoamento. E, se for laminar, coisa tranquila, você pode calcular para qualquer dessas formas aqui, ou mais facilmente, 4,15,752, 10 a menos 6, vezes a vazão dividido pelo diâmetro à quarta, né? É aí, colegas, a gente começa, portanto, a ir afunilando para, digamos assim, o que nos interessa, uma vez entendendo de como têm sido feitas essas construções dos modelos matemáticos e os fatores que se interrelacionam entre si para causar uma perda da minha carga, que é importante para eu fazer fluir o líquido que eu quero escoar, dependendo do material que eu estou construindo, dependendo das condições de instalação daquele tubo, dependendo das distâncias que eu vou percorrer, dependendo do diâmetro que eu vou arbitrar ou encontrar para determinados limites estabelecidos e estudados das boas práticas de engenharia ou das normas brasileiras, no nosso caso, relativamente ao projeto de engenharia hidráulica. Bom, como você coloca tudo isso equacionado, você diz, aí, sim, mas como é que eu resolvo isso? Você resolve isso, né, para aplicar isso em tubos que estão disponíveis comercialmente. Então, nós vamos ter empresas que vão fabricar, vão com base em todos esses catatais aí para cima que nós trabalhamos até agora, para construir os ábacos, as tabelas dos fluxos em suas várias condições. Eles constroem e dizem, olha, esse tubo aqui que eu estou oferecendo para o mercado, ele está disponível nos diâmetros que vão desde 50 milímetros até 400 milímetros, digamos. E esse tubo aqui, ele tem essa rugosidade, ele tem essas condições, essas características, etc. Você pode calcular a fórmula, a perda de carga unitária pelo modelo tal, aí normalmente nos catálogos eles até apresentam qual é o modelo matemático que eles estão utilizando preferencialmente, porque existem mais de um modelos para calcular, como vocês estão vendo. E aí eles apresentam. O que é que eles apresentam? Eles apresentam as fórmulas empíricas, certo? São fórmulas que são derivadas de todos esses modelos anteriores, propostas por pesquisadores, né, que pegam toda a teoria da hidráulica e a aplicam para que nós possamos trabalhar de segunda a sexta, né, e incluindo sábado e domingo e às vezes feriado também. Então, um modelo aqui, por exemplo, muito famoso, muito conhecido, muito utilizado, esse modelo geral aqui, que é o valor do cálculo da perda de carga, onde você já sabe, mais do que eu, que está envolvido a rugosidade do tubo, que está envolvido as próprias características de fluidez ou não do líquido, né, se ele é mais viscoso ou não, está envolvido as propriedades do material, se ele é rugoso ou não, está envolvido o regime, se ele é turbulento, se ele é laminar, se ele é transicional, enfim, né, e aí esse valor de K aqui está relacionado diretamente ao material que nós vamos empregar e vamos calcular essa perda para projetar um tubo que faça fluir uma vazão, que está elevada a um valor de coeficiente
calculado, na verdade, proposto lá em tabelas, função de variação de diâmetro, função de variação de velocidade, função disso misturado, relacionado às indeterminações hidráulicas, que você faz a relação de uma coisa sobre a outra, entra numa tabela e pega um fator de cálculo para encontrar. Então, Q elevado a N e D, que é o diâmetro, né, que você, do tubo, que você ou arbitra ou calcula a partir da... Se você, por exemplo, se você conhecer a perda de carga, conhece o fator K do material do tubo e conhece a vazão, você pode calcular o diâmetro, né? Ou, se você tem um diâmetro e uma vazão, você pode saber como é a perda de carga que está sendo ocorrendo ali. Ou, se você tem uma perda de carga, o valor, né, do material empregado e o diâmetro, você pode calcular qual é a vazão que aquele tubo, naquelas condições, pode fazer fluir, né? Então, tem uma aplicação prática enorme, certo? As fórmulas empíricas. Uma delas aqui, das mais famosas, e aqui a gente faz a feira no Atacadão com esses dois pesquisadores aqui, certo? Para quem vai trabalhar com engenharia hidráulica, isso aqui é de segunda a sexta, não precisa decorar nada disso, os livros de hidráulica estão ali para a gente consultar quando esquecer. Na verdade, nós estamos no século XXI, a gente nem faz mais cálculo disso na mão, a gente tem planilha de Excel, automática, semi-automática, com programação em VBA, nós temos softwares. Na verdade, nós usamos o tempo todo. Eu tenho um software que calcula tudo, né? Sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto, adutora, reservatório, sistema de drenagem pluvial, né? E a atualização dele, que eu não comprei, calcula até gradeamento, caixa de areia, faz projeto de açude, faz tudo, né? Então, pela bagatela de R$ 5.000, ou seja, de graça. Então, isso que vocês estão aprendendo aqui é só a teoria que embasa esses softwares e esses modelos matemáticos para a gente aplicar na prática. Enquanto a gente não compra o software, a gente pode usar esses modelos que não são tão difíceis assim e só botar o Excel para calcular para nós de forma automática ou semi-automática. Hazen, Williams, são dois pesquisadores. Esse aqui está com cara de europeu, esse aqui com cara de inglês, né? Esse aqui um cara de nórdico, não sei, eu não fui atrás da história desse povo, né? Eu só quero saber como é que ganha dinheiro com eles. Mas isso aqui é direto, é o cálculo da perda de carga, né? É dado por essa fórmula 1065 dividido por C de ABCC. Olha, é esse C aí que é, para Hazen-Williams, aquilo que F lá, que envolve o fator de atrito, que o K aqui, ó, né? Para a questão do escoamento, né, relativo ao material. Em função do material, dependendo da natureza e estado das paredes do tubo, ou seja, a rugosidade de Hazen-Williams é C, certo? Então, C de Hazen-Williams é elevado a 1,85, vezes a vazão a 1,85 e o diâmetro a 4,87. Com isso aqui, ó, você calcula vazão, calcula diâmetro, calcula perda de carga. Bem prático, certo? Se você quiser calcular, por exemplo, a vazão, você pode pegar aqui e vai ficar rearranjando 0,2784 vezes o C. Júnior, esse C tem em todos os livros de hidráulica, tem a tabela com o coeficiente C para cada tipo de material e como é, se ele é velho, se ele é novo, como é, certo? Se ele é acabamento rugoso interno, se ele está enferrujado, se for ferro fundido, etc. Então, diâmetro, né? E J elevado a 0,54. Tem até esse modelo aqui, bem mais simplificadozinho, aplicando um fator beta tabelado, certo? A perda de carga unitária J vai ser o beta, que você encontra numa tabela, vezes a vazão elevada a 1,85, certo? Então, aí, você quiser calcular, né? Júnior, de onde é que diabo vem esse C? C, basicamente, é 43, que divide o catatal. O catatal é fator de atrito a 0,54, Reynolds a 0,081 e diâmetro a 0,011. Pronto, é aqui que você encontra o C de Hazen-Williams, certo? Sendo aqui, para usar a fórmula, a perda de carga unitária, quanto eu perco de carga, né? Lembra lá do início, né, da fórmulazinha lá do nome do menino, Bernoulli, certo? E aí você tem quantos metros você perde de carga para cada metro de extensão da canalização, né? A vazão dada em metro cúbico por segundo, o diâmetro do tubo em metros e o C,
ou o coeficiente aqui de rugosidade de Hazen-Williams, dado em metro elevado a 0,367 por segundo. Que doideira, né, isso aqui, né? Uma abstração, assim, matemática doida, né? Mas ele é muito, mas muito utilizado e é indicado para escoamento turbulento, né, de transição, água a 20 graus, diâmetro. Bom, isso aqui é a nossa situação no dia a dia, certo? Diâmetro aí superior a 100 milímetros, né, normalmente para canalizações de menor diâmetro, por exemplo, instalação de uma residência, uma instalação hidrossanitária, uma instalação industrial de água, né, fluindo em um tubo de menor diâmetro, digamos, de 25 milímetros, etc., né, de aço galvanizado, o que for. Para diâmetros menores do que esse, tem um modelo de Fairweap-Cial, né, ou utilizando a equação de Darcy ou outros, mas para diâmetros aqui, né, superiores ou iguais a 100 milímetros, ele é bastante indicado, e aí, portanto, ele acaba sendo aplicado em redes de distribuição de água, adutoras e sistemas de bombeamento, sistemas de recalque, né? Então, aí o livro lá de Porto, né, que é o de hidráulica, ele faz até uma comparação entre Hazen-Williams e a fórmula universal através de gráficos. E aí, no livro lá, ele conclui o seguinte: para tubos de PVC, que são largamente utilizados, nós temos aqui o valorzinho lá da rugosidade, né, do tubo, 0,005 milímetro, correspondendo aqui o C entre 150 e 155, sendo para diâmetros maiores, na faixa de Reynolds entre 10 a quinta e 10 a sexta, a equação prática pode ser usada, né? Aí, a proposta de Porto é de que, fora dessa faixa, ela já não é adequada. Aí você precisa procurar um outro modelo matemático, como eu citei, por exemplo, o de Fairweap e Cial, são 3 pesquisadores. Agora, para valores C menor do que 120 elevado o número de Reynolds, quer dizer, um escoamento turbulento, você tem aqui, né, rugoso, a equação também já sai fora, né? Então, vamos lá. Esse valor, né, esse valor de C aqui, né, nós vamos usar aqui para vários diâmetros e coeficientes de rugosidade nessa fórmula J igual a beta vezes Q elevado a 1,85. Que está aqui, certo? Observe, vamos dar só rapidamente uma olhada nessa tabela, certo? J, só que esse J é dado em metros para cada 100 metros de tubulação, ou seja, quanto é que eu caio na minha carga para cada 100 metros de canalização que eu construo, tá bom? Então, o diâmetro em metros e a vazão em metro cúbico por segundo. Tem essa tabelazinha do livro, né? São os valores da constante beta, que está aqui, ó. Beta vezes Q elevado a 1,85. Muito simples. Relacionando o diâmetro em polegadas, sistema inglês, em metros, e os valores de rugosidade de Hazen-Williams, variando de 90 a 150. Aqui, ó, PVC, ferro fundido, outros materiais, e você tem os valores aqui, ó. Por exemplo, se você, para um tubo de 200 milímetros, quer dizer, 0,20 metros, imagine aqui, né, para um tubo de 0,20, né, e com uma rugosidade aqui de C igual a 110. Qual vai ser o valor de beta? 4,512 vezes 10 a segunda. Aplicou aqui para determinada vazão que você estiver projetando, você encontra quantos metros de carga esse tubo vai proporcionar nesse diâmetro, conduzindo essa vazão para cada 100 metros de extensão que ele tiver. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Está fazendo sentido? Estão entendendo? Eu sei que eu estou falando bastante, só querendo colocar o material, depois vocês, de repente, vai dar uma olhada nisso com mais calma e podem surgir as dúvidas, mas está fazendo sentido? Está dando certo aí? Tudo ok? Alguém pode se manifestar aí, colocar se sim, se não, falar alguma coisa, fica à vontade. Ok? Cri, cri, cri. Ninguém aí? Tá. Então, vamos dar uma olhada nisso, né? Como é que seria na prática? Imagine que você tem uma tubulação aqui, ó. Tem uma tubulação de 1.800 metros, num diâmetro de 100 milímetros, né? Com uma espécie de uma adutorazinha, né? De uma linha, né? E aí, queremos saber qual é a perda de carga total que é observada na tubulação de ferro fundido novo, está sendo instalado agora, você projetou, está construindo, vai ser implantado,
está conduzindo água nas condições normais, né? A água aqui para nós, né? Temperatura do meio mais frio, nossa água é a 25 graus, né? E quando é 25 graus no meio ambiente, aqui neva, né? E uma vazão aqui de 10 litros por segundo, né? Então, como é que fica essa situação? Então, nós temos que o C para o tubo de PVC, né? Muito maior do que esse C 140, né? Então, vamos ver nessa condição aqui. 100 milímetros, veja bem, essa tubulação de 100 milímetros, ela tem 10 centímetros 10 centímetros tá, aqui tá errado, viu, meu povo? Ó, aqui é 100 milímetros, que é 100 milímetros, equivale a 0,10 metros, por favor, façam essa correção aí, no entendimento de vocês, que equivaleria a uma tubulação de 4 polegadas. Aí, para uma tubulação de 4 polegadas, IC 140, a gente entra na tabela e tem o beta, 8,445, 10 a terceira. Vamos ver se não é. 4 polegadas, 140. 4 polegadas de diâmetro, ou seja, 100, 0,10 metro, ou seja, 100 milímetros, né? Ou 10 centímetros, como queira, que está em metros, ó. Só atenção às unidades. 4 polegadas, 0,10 para C 140, chegou. Para C 140 dá 8,445 vezes 10 a terceira. 8,445 vezes 10 a terceira, de novo. Tubulação, ó, 4 polegadas, ou 100 milímetros, ou 0,10 metros, ou 10 centímetros. Você vem aqui para casando com o valor C 140. Tudo bem, Eduarda? Estamos já terminando, né? Acho que já está na hora da gente ir fechando, né? Negócio. Então, aí você tem 8,445 vezes 10 a terceira. Pronto. Aí você não sabe que a vazão é 10 litros por segundo, né? Você está projetando para 10 litros por segundo. E aí você tem convertendo isso aqui para metro cúbico, só dividir por 1000. Então, 0,010 metro cúbico por segundo, né? E o diâmetro é 0,10 metros, né? Então, você entra na fórmula. Lembra que a fórmula pede, de Hessem-Williams, que o diâmetro seja em metros e a vazão em metro cúbico por segundo. O resultado do cálculo da perda de carga vai ser, nesse caso aqui, dessa perda de carga unitária, para que você saiba a perda linear, vai ser em metro para cada 100 metros. Então, você vem aqui, ó, J vai dar 8,445 vezes, né? Na verdade, 8,445 vezes 10 a terceira dá 8.445, que multiplica o valor do diâmetro, né? E aqui você tem, desculpe, né? Aqui é o valor da vazão, está em 10 litros por segundo. Então, você converteu aqui para metro cúbico por segundo, não é o diâmetro, desculpe. 0,010 metro cúbico por segundo elevado a 1,85. Muito bem. Então, J vai dar esse desmantelo aqui, né? Vezes 8.445. Esse valor aqui, deu isso, multiplicando por 8,445, deu uma perda de 1,684 metros para cada 100 metros, ou seja, uma perda de 0,01684 metros que cai, ou seja, ele cai 0,016, ou seja, 1,6 centímetros, cai 1,6 centímetros, isso aqui, para cada metro de tubulação projetada. Ok? Então, se você quiser saber qual é a perda total, ou seja, a perda linear ao longo dos 1.800 metros, tá fácil agora, né? É pegar a unitária, 0,06, 0,016, desculpa, digitação, vezes 1.800, você vai encontrar o valor, né? Só confirmar esse valor, eu acho que eu errei aqui ao colocar 0,06, 0,016, tá bom? Pode ser feita essa ressalva aqui. Mas aí você tem aqui, portanto, um comprimento equivalente à perda de carga. Era como se você tivesse adicionado aos 1.800 metros, por conta da presença da perda, mais 30 metros de canalização, com uma rugosidade C, 140, fluindo a vazão de 100 litros, de 10 litros por segundo, no diâmetro de 100 milímetros. Essa é a interpretação do J. Quando você calcula, né? Professor, eu calculei aqui a unitária. Quando eu joguei aqui em 1.800, deu 30,32. O que é que esse 30,32 significa? Significa que é como se você tivesse acrescentado mais 30 metros de canalizações
para frente dos 1.800, que na verdade não existe. A canalização, na prática, só tem 1.800, 1 quilômetro, quase 2 quilômetros. Só que por conta da presença da perda de carga, função do diâmetro, vazão, rugosidade do tubo, tudo aquilo que a gente vem conversando até agora, você precisa acrescentar mais 30 metros, é como se você estivesse, virtualmente, acrescentando mais 30 metros para poder compensar os cálculos, né, a fim de que você dimensione e verifique se flui aquela vazão naquele diâmetro, naquela velocidade adequadamente, para entregar água lá para a comunidade, etc, etc. Então, essa é a interpretação, o conceito, porque agora, colegas, nós estamos nesse nível, né? Nós estamos vendo a teoria da hidráulica, vendo como é que se aplica na prática, mas para nós aqui, o importante é nós entendermos o conceito disto e como isso se relaciona com aquilo que eu vou fazer daqui a pouco, lá nas próximas disciplinas, no S8, no S9, né, no S10, quando a gente estiver vendo os projetos hídricos, né, seja de esgoto, seja de drenagem, seja estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, seja o que a gente for usar com hidráulica no meio, bombeamento, etc., a gente empregar isso para poder dimensionar os sistemas e fazer o projeto, ok? E aí instalar um projeto que funcione. E aqui eu quero propor um exercício bem interessantezinho. É um exercício que vai requerer de vocês apenas uma abstração de lógica, atenção, né? E aí eu quero propor que vocês resolvam esse exercício, né? Aí vocês podem postar até o final da etapa lá, né? E aí vocês resolvendo esse exercício, postem lá no nosso Google Sala de Aula, em equipe, né? E aí eu vou pagar, certo? É um projetinho, né? E aí eu vou pagar o valor, né? Você não vai trabalhar para mim de graça, eu vou pagar em pedagodólares, certo? Deixa eu explicar. Imagine que você tem um sistema aqui, aí você tem um reservatório, e desse reservatório tem uma rede de abastecimento de água, de uma comunidade, certo? No reservatório tem 90 metros, aí tem um nó aqui, nó é uma derivação, certo? É a união de uma canalização com outra canalização. Aí na união entre elas você tem um nó. Ou um ponto que você determine, um nó hidráulico para fazer abstrações hidráulicas e fazer o cálculo, vazão, etc., perda de carga. Então você tem aqui esse nó e tem uma dimensão aqui de 85 metros no diâmetro de 50 milímetros. Aí tem outra derivação aqui, ó, que vem de outra rua lá da comunidade, que tem um diâmetro também de 50 milímetros em toda a sua extensão, de 55 metros, mais 85, mais 45 nesse diâmetro. Esse conduto A, aqui, ó, esse aqui, ó, conduto A, abastece 50 casas, certo? Uma vazão aqui, né? Aí chega aqui nesse nó 2. O conduto B abastece 120 casas. Ele vem aqui 55, 85 metros, 45, nesse diâmetro, certo? E tem um conduto C também, de 60 metros, que abastece 30 casas. Chega aqui e se liga no nó 1. Então, eu tenho, ó, uma observação a fazer apenas que no nó ocorrem acumulação de vazões, nesse caso aqui. Para fins de cálculo, para fins de abastecimento, seria a lógica quando tiver construído o sistema, a água vai sair do reservatório e vai descer cabeça abaixo, pressurizando essas redes e abastecendo a comunidade. Para fins de cálculo, né, para fins de abastecimento, é assim na prática. Para fins de cálculo, a gente considera assim, a água vindo na direção dos nós, então haveria aqui o cálculo desta vazão aqui, que eu não sei, chegando no nó. Aí eu tenho outra vazão vindo do conduto C, chegando aqui, se acumulando, soma essa vazão com essa vazão e segue para frente mais 280 metros. Quando chega bem aqui no nó 2, eu tenho agora mais outra vazão se juntando dessas 50 casas nesse ponto. Aí agora eu pego a vazão daqui que veio para cá, junto com essa outra vazão aqui. Desculpa, tá ruim de ver as linhas, Eita, caramba. Pois olha assim, olha aqui, deixa eu ver se eu riscando de vermelho. Desculpe. Vamos lá, Daniel. Olha, aqui, ó. Melhorou agora? Agora foi. Rapaz. Rapaz, beleza. Desculpa aí, colegas. Agora sim, né? Desculpa aí, eu vou aumentar esse negócio aqui, certo? Então, beleza. Então, agora eu estou vendo aí a minha rede, né? E a proposta para vocês é o seguinte, olha. As canalizações A, B e C canalizam cada uma delas uma vazão per capita, ou seja, por cabeça, cada habitante
né, consome 150 litros por habitante, certo? 150 litros todo dia, cada pessoa. Ora, são 50 casas. Em cada residência habitam 4 pessoas. Vamos pegar o IBGE, 3,6, né? 3 pessoas, aí cortou um braço, uma perna, com 0,6. Então, vamos arredondar para 4 pessoas inteiras, né? Então, em cada residência habitam 4 pessoas. Com base nessas informações, a proposta é que vocês calculem as vazões para cada condutor, que se acumulam nos nós, das pontas das redes, em direção ao reservatório. Olha aqui, ó. Vem nessa direção. Aí eu gostaria que propor para vocês que vocês verificassem o valor de perda de carga total das canalizações e as perdas ocorridas em cada condutor em separado. E aí você vai projetar isso aqui, considerando uma tubulação em PVC, com um valor de rugosidade de Hazen-Williams de C150, e vai empregar o modelo de perda de carga localizada proposto por Hazen-Williams na tabela anexa. Aí eu anexo no exercício a tabela, se o Spreaker não me engana, esse exercício eu já botei aqui, deixa eu olhar. Gente, já botei, já tá lá, rapaz. Eu tinha esquecido que eu tinha botado, ó. Eu botei no dia 4 de março, né? Aí coloquei aqui o exercíciozinho prático de escoamento. Queria propor para vocês que vocês fizessem esse exercíciozinho para ganhar dinheiro, certo? Aí vocês vão ganhar uma pontuaçãozinha na nota da N1, certo? Fazendo esse exercício, certo? Além dessa questão da presença e tal, se bem que hoje, como é síncrono, a presença está aqui. Não está aqui é falta, né? Infelizmente, esse detalhe aqui a gente tem que cumprir. Mas, eu não sou muito preocupado com isso, mas tem que cumprir, a gente faz. E aí, no caso aqui, aí eu também, afora isso, eu vou pagar um cacauzinho, afinal de contas, é um projeto de engenharia, né? Ninguém faz projeto de engenharia de graça, certo? Projeto de engenharia desse aí, se fosse na vida real, na comunidade rural, você ia ganhar o quê? 2% do valor do orçamento, né? É claro, tem que fazer outras continhas também, ainda tem conta piezométrica, montante, usando e tal, etc. Valor, velocidade e tal. Mas, enfim, perda de carga. Esse projetinho dessa comunidade aqui, né, você ia ganhar 2% do valor do orçamento. Projetinho desse aqui, vamos lá, que fosse 200 mil reais, né? Talvez mais. Talvez hoje fosse, para construir isso aí, uns 200 mil, 300 mil conto ou mais, certo? Vamos botar 400 mil. 400 mil, você vai ganhar aqui quanto? 8 mil conto, Faz as contas. 400 mil vezes 2%, 16 mil? Não, 2 vezes 4, 8. 8 mil conto. Mas eu acho que eles não pagam, não. Mas se fosse, então, não dá para aplicar 2% do valor da obra aí, não. E talvez não seja nem isso. Mas, com certeza, você não ganha menos de 3 mil conto, a 4 mil conto hoje, no mercado de hoje, num projeto desse aqui, é por aí. 3, 4 mil conto, certo? Coisinha que você faz em menos de uma semana de serviço, certo? Então, eu vou lhe pagar um valorzinho aí de 500, né? De 50, né, 5 mil reais, tá bom? 5 mil pedagodólares, né? Então, aí a gente vai somando os pontozinhos também, de vez em quando, ao longo da disciplina, para ir ganhando, e tem projeto que é caro, dá 1 milhão de pedagodólares, aí é um ponto na média, né? E aí, depois, colegas, em outra aula, talvez, se a gente sobreviver à Covid, na aula que vem, eu gostaria de conversar com vocês sobre o final da disciplina, certo? Eu tenho uma proposta indecente, muito, muito legal para fazer com vocês, para a gente tornar a disciplina já começando começando, viu? A aproximar ela da prática, né? Para a gente começar a sentir o gostinho do real, né? De fazer o projeto no escritório, tomando um cafezinho expresso, tal, escutando a musiquinha clássica e tal. Não dá certo fazer projeto escutando sofrência, certo? Desconcentra. Você tem que fazer projeto escutando Beethoven, né? Vivaldi, né? Certo? Então, colegas, é isso. Se alguém tiver alguma observação, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu concluo aqui, tá bom? A minha discussão aqui sobre essas questões hidráulicas, certo? Aí, na próxima aula, a gente segue vendo a questão de tubos comerciais ainda, o escoamento de tubos comerciais, aí vamos ver as outras fórmulas e também vamos ver a questão da perda de carga, a velocidade, outros diâmetros, etc., já mesmo empregando as tubulações no nível comercial, lá das tabelas dos fabricantes, né? Já do que está nos livros de hidráulica, derivados dos fabricantes. Então, alguém quer colocar alguma coisa? Ou podemos concluir em paz, né? São exatamente agora 5h59, concluímos nossa aula. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Professor, esse projeto e os outros anteriores, eles podem ser entregues até o final da N1, né? Perfeito. Até o dia 14, não é isso? É dia 14. Eu acho que é isso. Eu coloquei, deixa eu ver se eu já coloquei aqui no nosso planejamento. Não, eu vou abrir, tem aqui atividades presenciais, certo? Então, aqui nessa pasta que tem o nome Atividades Presenciais, que está lá no Google Sala de Aula, diz assim, ó, solicita a gentileza de anexar os exercícios presenciais que garantem sua presença nas aulas assíncronas. Eu posso criar uma outra pasta, né, que eu vou colocar aqui atividades, né, valendo dinheiro. Quando eu botar atividade valendo dinheiro, são atividades que vocês podem me cobrar. Ei, professor, eu ganhei quanto aí nessa atividade? Aí, vamos lá, meio ponto, 0,25, 1 ponto, né, na nota N1. E, às vezes, tem certas atividades que eu boto mais quente, você vai esquentar o juiz um pouquinho mais, mas que acaba valendo a pena, porque você pode ganhar até 1 ponto na média, certo? Uma média mesmo, do semestre, lá no fim, quando fechar tudo, ficou com 8,5, caramba, ainda ganha mais 1 ponto, vai para 9,5. É bom para o coeficiente de rendimento, você quer ir para mestrado, né? Ajuda, vamos ganhar dinheiro já desde agora, certo? É uma simulação do mercado, colega, certo? Eu espero que isso aí ajude, que vocês, ok? A Lucélia está sugerindo. Ok, Lucélia? Boa tarde. Sugiro aí que crie uma atividade, tanto os trabalhos como atividade de presença, né? Eu não entendi bem, Lucélia. A atividade, os trabalhos, eu criei um aqui com atividades presenciais, não foi? Aí, outros trabalhos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, Lucélia, não sei se foi isso que você falou, que eu não estou entendendo. Você quer que eu crie uma outra pasta, né? Tanto para os trabalho separado, como para atividade de presença. Então, aqui no nosso coisa de hidráulica, no Google Sala de Aula, tem atividades presenciais. Para esses aqui, vai ficar esses exercícios que vão sendo feitos das videoaulas, etc., né, que são requeridos para você ter a sua presença. Quando a gente assiste aqui, ó, juntos, Google Meet, você já tem a presença automática se assistir a aula. Se não assistir, fica com falta, né? Depois você pode, só não perde o conteúdo que você pode assistir depois lá que eu posto os vídeos, né? Estou postando os vídeos lá naquela pasta vídeo aulas, né, de hidráulica. Aí vocês vão assistindo, não perde o conteúdo, mas se perdeu a aula assim, tete a tete, né, que essa aula que nós combinamos seria nas quartas-feiras, aí você fica com falta, só não perde o conteúdo. Mas aí, aí tem os exercícios, tal, etc. Quando, se é assim, olha, as aulas é do YouTube lá, aquela aula de amanhã. Então, quando a gente fizer uma aula daquelas 2 aulas lá que não significa que porque é de amanhã, a gente pode combinar um dia e dizer, ei, pessoal, essa aula que esse é YouTube, eu quero fazer presencial. E vai ter algumas que eu vou precisar fazer presencial. Então, a gente vai ter uma lousinha aqui, a gente vai bater boca aqui junto, mesmo sendo na aula de quinta-feira. Então, vamos administrando isso aí, o nosso planejamento tem uma flexibilidade. Mas, eu vou criar, então, uma outra pasta, certo? Nessa outra pasta que eu vou criar, de material, vai ser as atividades valendo, eu vou chamar assim, tá certo? Atividades valendo dinheiro. Todas as atividades que eu botar lá e você fizer e me entregar, no caso, todas elas vão ser em equipe, né? Você vai ganhar dinheiro com elas. Você vai ter um valor lá em pedagodólares, né? Você vai ganhar 0,25, meio ponto, 1 ponto, né? 2 pontos na nota. Pode até também ter alguma atividade onde eu vou deixar expresso, dizer, olha, isso aqui é um projeto de transposição de São Francisco, é 1 milhão de pedagodólares, é 1 ponto na média, tá certo? Então, eu vou colocar aqui essas atividades, atividades valendo dinheiro, certo? São atividades que vão valer ponto, desde ponto na nota a ponto na média. Tá claro? Mais alguma outra pergunta, colegas? Estou à disposição, viu? Estamos encerrados. Deixa eu fechar aqui parar a gravação, né? Estou interrompendo a gravação.